Que a graça do Senhor continue reinando no seu coração. Vamos juntos meditarmos na palavra do nosso Deus, texto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Lembrando que Êxodo é o registro da redenção. Deus resgata, liberta, compra um povo para si. E este povo resgatado, libertado por Ele, torna-se a sua propriedade particular, o seu tesouro especial, a sua riqueza, a sua herança. Essa é a ideia. Redenção. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1 ao verso 12, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém? O texto relata a experiência do chamado de Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. E a experiência aqui é significativa, marcante. Moisés está pastoreando. O texto sagrado revela que o Senhor, como anjo do Senhor, aparece para ele, e ele então vê uma sarça, que é um arbusto pequeno, que era comum no calor do deserto se queimar e se consumir automaticamente. Aquilo era muito rápido. Só que chama a atenção de Moisés que esta sarça, ela está queimando, mas ela não se consome. Então ele tem o entendimento que algo sobrenatural estava acontecendo, e ele vai então para ver aquele mistério, aquela grande maravilha, chama a sua atenção. Então Deus lhe chama pelo nome e se revela a ele o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E o propósito é justamente usar Moisés para libertar o povo da escravidão. Agora perceba que o texto diz que este encontro se deu no Monte Horebe, o monte de Deus. Ora, toda a terra é do Senhor, foi Ele que criou. A ideia do texto é porque aquele lugar tornou-se um lugar específico para a adoração a Deus. Deus já começa a estabelecer princípios aqui de adoração. E o texto sagrado diz que Deus se dirige a Moisés e diz: olha, tira as sandálias. O tirar as sandálias era, na verdade, a atitude do servo diante do seu Senhor.
Nenhum servo poderia dar dessa forma diante do seu senhor. Na presença do seu senhor, ele deveria tirar as sandálias como atitude de reverência, de consideração, de respeito à autoridade que estava diante dele. Deus começa a estabelecer princípios de adoração. Então Moisés tira a sandália e Deus diz: olha, tira a sandália, porque a terra que tu estás é terra santa. A terra que era comum se tornou santa. E por que ela se tornou santa? Por causa da presença de Deus. Onde Deus se manifesta, onde Deus se revela, onde Deus se faz ouvir a sua voz, onde Deus abre caminho para a experiência de um chamado, para declarar libertação aos cativos, aquele lugar se torna um lugar santo, devido à manifestação da presença de Deus. Deixou de ser comum, deixou de ser igual aos outros, passou a ser um lugar separado, dedicado ao Senhor, onde a sua presença se faz perceber, se faz sentir, onde a sua voz se faz ouvir. Você deixou de ser comum, um ser humano como qualquer outro, e passou a ser terra santa. Alguns entenderam, pastor Felipe. Seu coração passou a ser terra santa. Sua vida passou a ser vida santa. Tudo que diz respeito à sua vida agora é santo. Porque Deus está lá. Porque Deus se revelou em resgate, em salvação, em libertação, em perdão, em comunhão, em adoração. Deus diz para Moisés que vai livrar o povo, e todas estas expressões, o verso 7 diz: eu vi a aflição, o povo está debaixo do jugo dos seus exatores, o povo está sofrendo, o povo está gemendo, e tudo isso traz uma ideia de um povo que escute, que está prostrado, que está inclinado sob jugo, sob um jugo maligno, sobre um jugo perverso. Eles são escravos, eles pertencem a um Senhor que na verdade impôs sobre eles uma autoridade maligna. E o texto diz que Deus, Ele mesmo, o texto diz: eu vou descer, eu vou vir, vou descer, e vou libertar o meu povo, 400 anos de escravidão. E Deus está dizendo para Moisés que vai começar esse processo de libertação, e que Moisés vai ser este instrumento. Agora olhe só, Deus dá um sinal para Moisés, de redenção. Escute isso. Qual o sinal da redenção? Qual é a marca que declara que um povo foi resgatado, foi redimido, foi liberto, foi perdoado? O verso 12 diz assim: Deus respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Olha o sinal aí, olha o sinal da redenção, olha o sinal da salvação, olha o sinal da libertação. E este será o sinal. Qual é o sinal? Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. A palavra servir ali, na verdade, é adorar. 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 Qual é a marca do redimido? Qual é a marca daquele que foi resgatado? Qual o sinal que está na vida daquele que era escravo, que estava debaixo do jugo do pecado, do jugo de Satanás, do jugo do mundo da carne, e agora é filho de Deus? Ele é adorador. Foi resgatado, tirado de uma condição de escravo para adorador. E qual a diferença? O escravo serve por imposição e medo. O adorador serve porque ama. E este amor lhe alcançou porque ele foi amado primeiro. E ao longo do registro sagrado,
você vai ver esta expressão e repetidas vezes em que Deus fala para Moisés. Se não, vejamos no capítulo 3, no verso 18, diz assim: e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias. Quantos dias? 3 dias para o deserto. Com que propósito? A fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, a fim de adorarmos ao Senhor, a fim de servirmos ao Senhor. E ao longo do registro, o texto vai se repetir esta mesma declaração. Êxodo capítulo 5, verso 1 diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Celebração, festa santa ao Senhor, júbilo, alegria, sinal de redenção, sinal de libertação. O texto se repete ao longo das Escrituras e este é o propósito: eu vou libertar o povo para me adorar. Permita discordar de alguns que dizem que a maior missão da igreja é a evangelização. Não, a maior missão da igreja é a adoração. Porque a igreja, quando adora o Deus vivo, ela declara que existe um único Deus verdadeiro, e revela esse Deus às nações para a salvação e redenção. A evangelização está dentro do servir, do adorar. Já já nós vamos ver isso. Portanto, a maior missão e privilégio da igreja aqui na terra, e como acabamos de cantar, lá no céu, diante dele, é adorar o Rei da Glória. Meu clamor tem sido que o Senhor nos ensine a nos liberar na sua presença, a desfrutarmos de sua majestade. Você talvez não tenha percebido isso. Há um chamado, cada momento como este é um chamado do Senhor, lembrando: eu te resgatei para me adorar, eu te libertei, eu te perdoei para me adorar, porque você não é mais escravo, outrora morto em seus delitos e pecados, mas agora salvo pela graça mediante a fé em Cristo para adorar. Você é adorador, entenda isso. E você não vai desenvolver, escute isso, você não vai desenvolver plenamente a sua espiritualidade em Cristo, a sua vida em Cristo e no Espírito, se não praticar a adoração, viver a adoração. E por isso nós precisamos entender o que isto significa, qual o sentido desta palavra, ou deste verbo, adorar. Fomos resgatados para adorar. Eu já sei que vão me perguntar hoje, então já estou dizendo aí, resgatados para adorar, tá bom? Vai me perguntar: pastor, qual é? Resgatados para adorar, ponto, tá? Fomos resgatados para adorar. Fomos transformados de escravos em adoradores. Escute isso. A palavra adorar literalmente significa levar a mão à boca para beijar, em uma atitude de reverência, de reconhecimento diante de uma autoridade. Lembra de uma figura religiosa, quem ouça entenda, que sempre quando chegava em um país, a primeira coisa quando descia do avião era se inclinar e beijar a terra? Isso é uma prática de adoração aos deuses, mas que tem origem na palavra, no verbo adorar. No Salmo 2, no verso 12, o texto diz: beijai o rei, isto é, reconheçam o rei como autoridade máxima. E qual é o reconhecimento? Beijar, porque é uma atitude de intimidade, de relacionamento, de reconhecimento de autoridade. Mas a primeira palavra que dá a ideia de adoração é ajoelhar-se, é se prostrar, é se inclinar, é se dobrar,
Em Êxodo capítulo 4, verso 31, o texto diz assim: e o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e adoraram. Então a ideia de adoração é se inclinar, é se render, é se doar. Escute isso. Em primeiro sentido, é justamente ao reconhecer, estar diante da majestade, diante da grandeza, diante do Deus único e verdadeiro, é se inclinar, dizendo: eu não sou, mas tu és. Eu não posso, mas tu podes. Eu sou criatura, tu és criador. Eu sou filho, tu és pai. Eu sou servo, tu és Senhor. Inclinação. Lembre-se que eles foram tirados de um sistema de inclinação, de prostração, de escravidão. Agora eles se inclinam por amor. E os olhos estão abertos, os ouvidos estão destapados, o coração está quebrantado. Então eles se prostram e se rendem em adoração, em reverência, reconhecendo a autoridade única e verdadeira. Adorar significa se inclinar até o chão, se prostrar, reconhecer o seu devido lugar, porque há somente um único que habita num alto e sublime trono, em luz inacessível, revestido de glória e majestade, o eterno, aquele que de eternidade a eternidade é Deus. Mas é interessante porque a tradução do verbo adorar também significa serviço em dois sentidos. Adorar, além de se inclinar, além de se curvar, de se prostrar com reverência, com reconhecimento de autoridade, com a ideia de prostração de serviço, de prestação de serviço, adorar significa servir. E servir, como por exemplo, em Neemias capítulo 1, verso 11, em que diz que Neemias era o quê? O copeiro do rei. A palavra aqui é latreia, serviço. Neemias era copeiro, e através da sua profissão, do seu serviço, ele adorava a Deus. O copeiro, o padeiro, o açougueiro, o advogado, o juiz, o doutor, o enfermeiro, você está entendendo ou não? O marceneiro, a profissão, o ofício profissional foi dado para expressarmos o caráter divino. É um Deus que trabalha. E adorar significa servir a partir do que nos foi confiado, o que foi colocado nas suas mãos. Qual é a sua profissão? E a ideia aqui é justamente aquela de Romanos 12, verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isto é, eu exerço a minha profissão com o propósito de que nela e através dela Deus seja glorificado. Adoração é servir a Deus e a comunidade a partir daquilo que Ele me confiou nas minhas mãos, para o louvor da sua glória. Eu vou cozinhar, eu vou lavar, eu vou limpar, eu vou vender, eu vou trabalhar no comércio visando a glória do Deus único e verdadeiro. Por isso então, através da minha profissão, eu vou revelar o caráter de Deus ministrado a mim pelo seu Espírito. E então eu vou ser um trabalhador, um profissional responsável, que chega no horário, que cumpre com as suas responsabilidades diante do patrão ou não, porque ele está servindo através da sua profissão ao Deus invisível mais real. E como adorador, aquele trabalho ali não é mais, aquele ambiente de trabalho não é a filial do inferno, não, tornou-se um lugar santo, porque ali está o templo do Senhor, ali está um nascido de novo, uma nascida de novo, ali está alguém que é habitado pelo Espírito de Deus. Então aquele lugar se tornou santo, porque Deus de fato está ali.
Eu sei que você vai para o trabalho amanhã com uma visão um pouquinho diferente. Você sai para trabalhar, para, através do seu trabalho, expressar a sua adoração a Deus. E como é que você sai para adorar a Deus? Reclamando, murmurando? Mais um dia de trabalho, mais uma semana. Segunda-feira é terrível. Meu Deus do céu, segunda-feira. Sempre a mesma coisa. Não, adorador, Senhor, me deste essa profissão para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, para Te engrandecer. Eu vou servir a comunidade, vou servir todos aqueles que o Senhor me enviar, de tal maneira que eles vão ver a Tua face na minha vida. Então o que vem nas Tuas mãos, faça com todas as Tuas forças, com inteligência, com sabedoria, com fidelidade, com integridade, retidão. Seja diferente da maioria, seja honesto, seja correto, seja fiel a Deus e a sua palavra, porque você está trabalhando, isto é, você está servindo ao Deus que te resgatou. Pastor, mas lá na minha profissão, lá é outra coisa. Lá eu sou o profissional. Não, você lá é o adorador, que através da sua profissão adora a Deus. Outra palavra para adoração, vou mexer um pouco com alguns, senão com a maioria, é serviço. Só que serviço, a palavra aqui é liturgia. Liturgia é um sentido da palavra adoração, liturgia. Lembra lá de Zacarias, em Lucas capítulo 1, depois você lê a partir do verso 5. Ele estava exercendo o seu sacerdócio, e lá tinha uma liturgia, um ritual estabelecido para adorar a Deus. Fora daquele ritual, Deus não era adorado. Deus não aceitava uma adoração de qualquer forma, de qualquer jeito, desorganizada. Estive em São Paulo agora e fui em pelo menos três igrejas, das nossas igrejas. Eu fui em pelo menos 3, cada uma com uma liturgia diferente. Entendendo e compreendendo o texto sagrado, o que eu tenho que fazer como adorador? Me submeter à liturgia estabelecida, porque a liturgia estabelecida, ela foi estabelecida por direção do Espírito de Deus. Deus não é um Deus desorganizado, Ele não aceita de qualquer jeito, de qualquer forma, porque Ele é Deus. Não, Ele é organizado. Liturgia é a adoração. Tem começo, meio e fim. É Ele que dirige, é Ele que conduz, mas Ele estabeleceu um padrão, uma orientação. Pastor, mas é sempre a mesma coisa. Abertura, 3 cânticos, oferta, aviso. Não, tem uma oração antes, depois dos 3 cânticos, tem uma oração, aí tem aviso, aí tem oferta, aí depois as crianças, aí mais 1 ou 2 cânticos e pregação, e vamos embora, sempre a mesma coisa. É liturgia, irmão. Isso é coisa de homem, não é adoração. Foi Deus que estabeleceu. Meu coração deve estar aberto. Mas onde há o Espírito de Deus, a liberdade. Então deixa que Ele abra caminho para a liberdade, porque se foi Ele que estabeleceu a liturgia, deixa que Ele mude a liturgia. E Ele pode fazer isso através daqueles que Ele estabeleceu para o culto. Há uma liturgia aqui, irmãos. Nós temos pessoas que recebem aqueles que estão chegando, ministério de integração. Nós temos aqueles que estão cuidando aqui dos serviços, a junta diaconal. Nós temos o ministério de louvor. Nesse momento que você está ouvindo a palavra, está sendo ministrado, é uma expressão de adoração. Crianças e pré-adolescentes estão sendo ministrados por causa do ministério infantil. Há um ministério pastoral responsável pela liturgia do culto. Liturgia, e tudo isso é adoração. Então eu devo fazer, se eu estou na integração, se eu sou diácono, se eu sou do ministério pastoral, se eu sou do ministério infantil, se eu sou do ministério de louvor, eu devo seguir a liturgia para glorificar aquele que merece toda a honra e toda a glória. Pastor, mas você é diferente em algumas igrejas, porque tem uma liturgia, irmão. Tem igreja nossa, nós estou falando da nossa casa, que eu tenho que ser um pouco mais comedido do que estou sendo aqui com vocês, por causa da liturgia, mas é o mesmo Espírito.
É só seguir a orientação, é só seguir a direção, é servir de acordo com o que foi estabelecido, e Deus é glorificado, e a igreja é edificada. Mas a adoração, além de se inclinar, se prostrar, se render, e de servir no serviço, na vida profissional. Aliás, eu quero fazer uma observação aqui, porque alguns pensam que o chamado de Deus é só o chamado para o ministério. A sua profissão é um chamado. Porque através dela você vai expressar adoração a Deus, e vidas vão ser abençoadas. É um chamado. Essa profissão foi eu que escolhi porque eu gosto, porque até pode ser, mas é um chamado. Por isso que é adoração. A liturgia, o culto em si, mas tem uma outra palavra ligada à adoração, que é a confissão. Concordância. Confessar é concordar com, é declarar. Por exemplo, o salmista no Salmo 115, ele declara: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Isso é adoração. Adoração. Confissão, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando eu e você estamos confessando os nossos pecados arrependidos, estamos adorando. Então perceba que a adoração envolve a totalidade do nosso ser. A adoração em tudo. Eu não adoro só quando eu canto. Eu estou constantemente adorando a partir do momento que eu fui resgatado, que eu fui liberto pelo poder de Deus para servir ao Senhor, para viver para Deus. E a adoração é, na verdade, ter o entendimento, escute, e a compreensão, e andar debaixo desta compreensão. Eu estou sempre diante da majestade divina. Por onde eu andar, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, entre amigos, entre os inimigos, eu estou diante da face de Deus. Estou sempre na presença de Deus. Então a minha vida deve ser vivida para a sua glória, para o seu louvor. Toda a minha existência tem que girar em torno dEle. Ele é o centro, Ele é a razão, Ele é o motivo do meu viver, porque Ele me resgatou para adorá-lo. Então você entende isso? Este é o sinal da redenção. Quando vocês estiverem neste monte fantástico, então eu vou me revelar com toda a minha glória e vocês vão me adorar. Isso significa que vocês não são mais escravos, são adoradores. Caminhando para o final, geralmente isso significa que nós vamos falar um pouquinho mais. Você está comigo aí? Oh, aleluia. Vá para o Evangelho de João, capítulo 4, você conhece o texto? Séculos depois, o verdadeiro Moisés, o verdadeiro libertador, se encontra com uma mulher samaritana. E qual é a conversa? Adoração. Adoração é o centro de tudo. No capítulo 4, a partir do verso 19, o texto sagrado diz assim, Evangelho de João, capítulo 4, verso 19, até o verso 26, diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais, olha só, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Para judeus e samaritanos, a adoração era uma questão de lugar, de ambiente, algo que fora determinado. Escute isso. E então, verso 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores.
Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até aqui. Jesus se encontra com esta mulher e revela o seu coração, o seu estado, a sua condição. E então ela entende que está diante de um profeta, alguém que tem a capacidade dada por Deus para trazer e revelar coisas escondidas. Esta era uma das características do profeta: falar só o que Deus sabe, só o que Deus conhece. Então ela aproveita e diz: olha, vocês dizem que não é neste monte que Deus deve ser adorado, mas dizem que é em Jerusalém. E a primeira coisa que nós vemos nesse texto aqui, irmãos, que a adoração não é uma questão necessariamente de lugar. Não é o lugar em si. Lembre-se no texto de Êxodo, porque que Deus disse que aquela terra ali, aquela caverna onde estava aquela sarça, aquele lugar totalmente comum, normal, longe de tudo e de todos, não havia um templo ali, não havia uma liturgia, um ritual ali. Mas Deus disse: Moisés, tira a sandália, porque este lugar é santo. Como assim, Senhor? Sim, a minha presença santifica este lugar. Portanto, a primeira coisa que nós vemos aqui no texto sagrado, e que Jesus nos traz à memória de forma muito clara: a adoração não é uma questão de lugar, mas sim do objeto a ser adorado. Quando adoramos o Deus único e verdadeiro, se estabelece então a verdadeira adoração, pois Jesus responde para esta mulher: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis a quem? Adorareis o Pai. A adoração está centrada no Deus único e verdadeiro. Qualquer tipo de culto, de ritual, de liturgia dirigida a ídolos é idolatria. Escute, em algum momento aqui, quando o pastor Felipe estava ministrando, ele disse o seguinte: o cuidado de adorar um Deus que é fruto da nossa imaginação, isso é idolatria. Nós adoramos o Deus único e verdadeiro, que não é produto da nossa imaginação, é o autoexistente, o invisível, mas real. É isso que Jesus está dizendo para esta mulher, e está nos dizendo: a verdadeira adoração se dá quando nós nos rendemos, quando nós nos prostramos, quando nós passamos a viver única e exclusivamente para Deus Pai. Ele é a razão do meu viver. Eu faço por causa dele, não faço por causa dele, ando por causa dele, paro por causa dele. É tudo por ele, para ele e dele. Ele é o centro, isto é adoração. Certa vez o pastor perguntou para uma irmã, a irmã estava cozinhando, trabalhando ali, ele conversando, e ela cozinhando, e ele falando, e ele percebeu que ela estava, ao mesmo tempo que ela estava trabalhando ali, preparando o almoço, ela também estava falando com ele, estava falando com outra pessoa, e o pastor se incomodou com aquele e disse: irmã, o que a irmã está fazendo? Por que, pastor? Porque parece que a irmã não está só cozinhando. E ela disse: não, pastor, através do cozinhar eu estou oferecendo ao meu Deus, porque Ele é digno de toda a adoração. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Lembra, pastor? Ele é Pai, nós somos filhos. Mas Jesus segue o texto e diz o seguinte, verso 22: vós adorais o que não conheceis. Atenção aqui, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O Pai é o centro, o Filho é o meio, é a revelação do Pai. Qual a revelação da verdadeira adoração? Quem viveu única e exclusivamente para fazer a vontade do Pai e agradar ao Pai? Moisés, Abraão, Isaque e Jacó.
O único que viveu plenamente para a glória do Pai, em obediência ao Pai, para engrandecer ao Pai, para glorificar ao Pai, foi o Verbo que se fez carne, o Cristo vivo, o Messias, o Senhor. E por isso Ele está dizendo: vocês adoram por meios que vocês não têm conhecimento nenhum. Vocês estabelecem a adoração de vocês em objetos, em coisas, em lugares. A verdadeira adoração ao Pai é mediada pelo único mediador, o Messias, o Verbo que se fez carne, o caminho, a verdade e a vida, pois Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único mediador da verdadeira adoração é Cristo. Portanto, a única maneira de adorar ao Pai em espírito e verdade é estando nele, é estando em Cristo, é pertencendo a Cristo, é seguindo a Cristo, é amando a Cristo, é honrando a Cristo, é não envergonhando a Cristo, é não me envergonhando de Cristo, mas honrando, gloriando-me nele, pois Ele é o meu Senhor. Mas o texto também diz que esta adoração, cujo centro é o Pai e o meio é o Cristo, olha só, o texto diz, verso 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus é o centro, Cristo é o meio. Mas o que me capacita a verdadeira adoração? O novo nascimento, o nascer da água e do Espírito. Preste atenção. Eu posso cantar, eu posso tocar, eu posso servir, eu posso pregar como eu estou fazendo aqui, mas nada disso será fruto de adoração a Deus se não emergir de um coração regenerado. Somente um coração regenerado pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Somente o nascido de novo foi capacitado, foi condicionado. Por quê? Porque o Espírito de Deus vivificou o seu espírito, e o Espírito de Deus tornou-se um com o seu espírito, e ele passou agora a ser adorador. Meu Deus, escute, nenhum ser criado no mundo visível e invisível pode se tornar um com Deus. Somente o nascido de novo. Eu compartilhava com os jovens ontem acerca de alguém que, acho que foi ontem sim, alguém que dizia assim: pastor, esse cântico que nós acabamos de cantar aqui, pastor Felipe. Imagina só, os querubins diante de Deus. E essa pessoa disse: pastor, eu tenho inveja dos querubins que estão diante de Deus. Imagina só, tão próximo de Deus. Eu queria estar tão próximo de Deus como os querubins. Eu disse: irmã, nenhum querubim pode dizer eu sou um com o Espírito de Deus. Nenhum serafim, nenhum ser criado pode dizer eu sou um com o Espírito de Deus. Mas o nascido de novo, ele diz: o meu espírito é um com o Espírito de Deus. É comunhão, é intimidade inigualável, incomparável, singular, única. Em espírito é verdade. Em espírito é verdade. Você nasceu de novo. Você está apto para adorar. Adore através do seu serviço, adore através da liturgia, adore se prostrando, se rendendo a Deus. E por fim o texto sagrado diz que a adoração dirigida ao Pai, cujo é o centro por meio de Jesus Cristo, capacitado pelo novo nascimento, obra do Espírito de Deus em nós. Mas olha só, verso 24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração é algo sobrenatural. É sobrenatural. Ela começa em Deus, passa por nós e volta para Deus. Ela vem do nosso íntimo, quando o nosso espírito é vivificado pelo Espírito de Deus. E por isso que há vários textos sagrados que nos dizem que quando nós expressamos a nossa adoração,
Vivemos para a glória de Deus, a nossa vida cujo centro é Deus. A presença manifesta de Deus é constante. Meu Deus do céu, nós vivemos numa geração que muitos estão dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, mais de Ti. Mas escute, isso é verdadeiro, até certo ponto é necessário, mas entenda, se você quer mais de Deus, doe-se mais a Ele, entregue-se mais a Ele, renda-se a Ele, como pastor, em adoração. Adore, exalte, glorifique, faça tudo para a glória de Deus, faça tudo visando honrar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Tudo que foi colocado em tuas mãos, faça para que o nome do Senhor seja glorificado, engrandecido através da sua vida e o trabalho das suas mãos. Que Deus seja glorificado em nossas conversas, que Deus seja glorificado em nossos pensamentos, que Deus seja glorificado em nossos sentimentos, intenções, motivações, que Deus seja glorificado no nosso descanso, no nosso trabalho, porque Ele é o centro. A adoração, ela é sobrenatural, rompe as barreiras do ritualismo, do cerimonialismo, da religiosidade, e nos introduz numa dimensão de comunhão inigualável, impensável. Você já parou para pensar que você está na sala do trono? Ah, pastor, quando eu estou cantando, quando eu estou orando, quando eu estou no culto, eu estou na sala do trono. Nós estamos sempre diante dele. É bem verdade que quando nós separamos este tempo para ele em culto, e como fora falado aqui, o culto é para o Senhor, Ele é o centro. Cada cântico, cada oração, cada serviço que neste momento eu estou fazendo, estou servindo ao Senhor e ao povo do Senhor por meio da pregação, deve visar a sua honra e a sua glória. E a grande questão nesta noite para mim e para você é: como está a minha vida de adoração a Deus? Onde está Deus no que falo, no que faço, no que penso? Onde está Deus na minha profissão, no exercício dos dons e do ministério, no meu relacionamento familiar, no meu trabalho, na minha escola, na faculdade? Onde está Deus? De que maneira eu estou me dirigindo a Ele? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Fomos resgatados para adorar. Ele nos fez adoradores. Não somos mais escravos.